Fala galera, muito bem-vindo ao Geração Cast. Esse podcast de hoje aqui, rapaz, eu vou lhe dizer, eu estou fazendo aquele na força do ódio, porque meu convidado pediu para gravar no feriado, imagine você. Então você aí não se surpreenda se do meio pro fim eu estiver aqui hostilizando ele, não tô brincando. O nosso convidado de hoje, especialista em vendas, é uma pessoa que o conteúdo dele vale a pena, você vai conhecer ele, eu tenho certeza que depois daqui você vai seguir e consumir o conteúdo desse rapaz, porque eu vou lhe dizer, viu, Eduardo Caldeiro, obrigado por estar aqui, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite, vai ser um prazer, uma honra. Eu vou lhe dizer aqui, olha, que se eu ficar meio hostil do meio pro fim, porque hoje é feriado, eu devia estar na praia e tudo mais, mas ele escolheu que tinha que ser no feriado. Em minha defesa, eu não sabia que era feriado, mas depois, quando isso estava na mesa, não, beleza, vamos pra cima. Tô brincando, rapaz. A gente sempre fala sobre a história de amar o que faz. Isso e pode parecer até um... Ai, meu Deus, falando a mesma coisa o tempo todo. Não, eu realmente amo o que faço, bicho. Quando falou minha aqui, falou assim, ele escolheu o feriado. E aí, Pex? Eu falei assim, de boaça, porque eu já não ia viajar mesmo, porque como eu vou viajar para Dubai nesses dias, que eu tava ali falando, aí eu ia estar em São Paulo. Então, se eu estou em São Paulo, eu quero estar trabalhando, porque para mim isso não é nem trabalho. Isso é um Faz papo. parte da vida, né? Faz Bicho, parte da vida. é o caso. Pessoal. Falar do que nós vamos falar aqui muito, que é vendas e gestão e várias outras coisas, eu juro a você, a gente está falando sobre que você gosta de ter pessoas na sua equipe mineiras. Eu gosto de ter nordestinos. E eu vou te explicar, para a gente começar de forma bem amena, porque eu gosto de ter nordestinos na minha equipe. Porque aqui, no nosso ecossistema X, a gente passa muito tempo, né? A galera passa aqui muito tempo. Especialmente aqui, por exemplo, o podcast. O podcast aqui funciona domingo a domingo, manhã, tarde e noite. Literalmente. Porque são muitos podcasts rolando na casa, né? Estar convivendo com pessoas, né, que você não tem uma certa afinidade, bicho, deve ser um saco. Deve ser não, é um saco. Já vivi isso no passado. Então, aqui a gente tem algumas coisas, por exemplo, nós somos nordestinos, como eu já falei. No final do dia, no final da tarde, por volta das 4 horas, 5 horas, a gente tem uma parada para um break para um café com bolo. Um bolo de milho que vem aqui, bicho, é uma delícia. E tu sabe que... E a gente posta isso. Tu sabe que muitos convidados chegam aqui e falam assim, cadê o bolo? De tanto que a galera... Virou cultura. Virou cultura. A gente... Eu tô falando isso porque falar de time sem falar de cultura meio que não casa. Mas... Vamos lá. Entendendo um pouquinho da sua história, já lhe parabenizando, mas eu quero fazer algumas perguntas bem específicas. Você é um dropout. Você saiu da faculdade e não finalizou. E como é que foi a aceitação dos teus pais? Como é que foi esse... o que é que fez você tomar essa decisão que imagino eu que não deve ter sido fácil? Perfeito. Eu fazia engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul. Certo. Eu percebi naquela época que a faculdade não ia me ensinar sobre vendas e marketing, que minhas principais referências não eram engenheiros. Minhas referências eram empresários, empreendedores que estavam ali no dia a dia, aprendendo o que era necessário, fazendo mentorias, fazendo cursos, sendo responsáveis pelo conhecimento que precisavam adquirir e aplicavam isso no dia a dia. Eu percebia que era muito contraprodutivo para mim estar na faculdade, porque eu não estava tendo contato com conteúdo que eu já sabia que eu precisava executar trabalhando com vendas. E esse foi o motivo pelo qual eu decidi trancar a minha faculdade. Eu decidi me tornar responsável pelos insumos que eu ia adquirir, pelo conhecimento que eu ia adquirir, pelas pessoas que eu ia acompanhar. Sim. E eu percebi naquela época que eu precisava tomar espaço mesmo que meus pais não concordassem. Isso foi assunto de almoço de família durante alguns meses. Toda vez eles voltavam, né? Tá, e aí, quando que tu vai voltar pra faculdade? Pós-decisão ou pré-decisão? Pós-decisão. Porque quando eu decidi largar a faculdade, de Já fato... largou? Oi? Decidiu e largou? Decidi e larguei. Na verdade, eu dei um perdido na URGS. Eu só parei de responder os e-mails, não fui mais nas cadeiras. Eu recebo e-mail da URGS até hoje. A minha mãe achou que eu estava perdido na vida. Imagina, eu tinha estudado 5 anos num colégio que, em tese, preparava para o pré-vestibular, tinha passado uma faculdade super concorrida. E depois de 3, 4 anos da faculdade, eu decidi não fazer mais. Então a minha mãe, ela ficou bem preocupada, o meu pai também, porque ambos vêm de uma geração anterior à minha em que fazer faculdade, estagiar e ser efetivado era a visão de sucesso. Depois você vai ter uma família, vai ter filhos, vai ter uma casa própria, vai morar no mesmo lugar onde tu nasceu. E eu passei a não me identificar com isso, as minhas referências não tinham esse lifestyle. E aí foi quando eu decidi trancar minha faculdade, foi a melhor coisa que eu fiz. Na época eu comecei a aprender através de mentorias, de cursos, capacitações. Eu conheci o meu sócio, inclusive, fazendo esse movimento. Sim.
E dessa mentoria que eu tive com meu sócio, a gente abriu uma empresa juntos. Então foi Isso quando? um divisor de águas. Foi final de 2020 que eu decidi largar a faculdade e empreender. Você abriu essa sua sociedade com o seu sócio e já começou só vocês dois? Ou você sendo voltado mais para vendas, você já teve uma pequena equipe, mas como foi? Começou você e ele? Eu digo isso porque tem muita gente que está nesse momento nos assistindo e pensando, obviamente, sair de algo, né, seja uma faculdade, seja um emprego e tudo mais, e empreender. Perfeito. E achando que isso aí, aqui ninguém está, veja só, aqui ninguém está para dizer que é fácil qualquer coisa. Mas nós entendemos no coração, como eu perguntei, assim, você decidiu e saiu da faculdade, que você já teve a plena certeza ali que isso era o caminho que você queria seguir. A mesma coisa no sentido de quando eu comecei a empreender, a história da caneta Montblanc, cara, era uma certeza. Outra pessoa pode dizer, cara, tu é doido, não sei o quê. Não, era uma plena certeza. Tanto é que deu certo, para você ver que a certeza se confirmou. Você começou só você e seu sócio, ou já tinha um SDR, já tinha alguma coisa assim? Ou quando é que foi, quanto tempo você contratou a primeira mão de obra para ajudar vocês? Excelente. A primeira contratação que eu fiz na minha empresa foi de um profissional de pré-vendas. Por quê? Porque quando a gente começou, Rodrigo e eu, a ser os líderes, eu tocava a operação e o Rodrigo ficava na parte estratégica. Ele me dava os insumos que eu precisava para resolver os problemas no dia a dia. Eu comecei sendo o primeiro profissional de pré-vendas, o primeiro closer, o primeiro administrativo, o primeiro financeiro, o primeiro consultor de projetos da empresa. Então eu tinha que fazer todas as funções. Eu era uma banda de uma pessoa só. Maravilha. Só que eu fechei os primeiros projetos nos primeiros 3 meses de empresa e eu precisava executar aquelas entregas. Eu precisava construir uma metodologia que eu tinha vendido para aquelas empresas. Sim. E eu não tinha mais tempo de prospectar. Então o meu funil de vendas foi ficando cada vez mais escasso. Sim. Tanto que eu vendi bem nos 3 primeiros meses, depois fiquei 2 meses sem vender porque eu não conseguia ter mais entrada de leads no meu funil. E ali a gente tomou a decisão de contratar um profissional de pré-vendas. O Rodrigo olhou para mim e falou, Edu, vamos contratar um SDR júnior, porque a tua hora hoje é mais cara já que a dessa pessoa. Então, tu pode alocar esse recurso de forma a liberar a tua agenda em uma atividade que dentro do funil de vendas é mais barata de delegar, para que tu possa focar única e exclusivamente em fechar negócio e conduzir as consultorias com os clientes que assinaram o contrato contigo. Então, essa foi a primeira contratação que a gente fez na SLG, foi de um profissional de pré-vendas. Você sabe que eu estava vendo aqui, eu fui procurar uma data para... que a primeira pessoa que eu só para dizer a data certeza, porque agora a gente vai completar 3 anos de ecossistema, dia 20 de maio de 2024. E quando a gente chegou aqui em 2021 e começou, era uma salinha 2x2, como eu tinha lhe falado. Literalmente 2x2, cabia duas mesas. E o nosso crescimento, graças a Deus, certo, e ao nosso trabalho, e com 3 anos a gente está chegando nessa estrutura que estamos e expandindo para outros lugares, eu fico muito grato, envaidecido, mas eu olho para trás e tento ver como é que foram as principais decisões, quais foram os momentos que, como dizer, quais foram as decisões exatas que a gente tomou nesse processo que foram essenciais. Eu quero te dizer uma. Teve uma pessoa do nosso financeiro que no primeiro ano ela roubou toda a nossa liquidez, furtou toda a nossa liquidez e foi embora, desapareceu, até hoje, inclusive. E dali, imagina você que está aqui em outra cidade, construindo alguma coisa. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, Edu, eu não conhecia literalmente ninguém, zero pessoa. Então acabou que naquele momento eu tive que tomar alguma decisão e a gente estava aqui, chegando pessoas, e a gente estava com a nossa liquidez totalmente zerada. E você sabe qual foi a decisão que eu tomei, com toda a sinceridade aqui, falando para você e para quem está nos assistindo? O meu vice-presidente, o João Guilherme, até me chamou de louco. Eu ampliei as coisas. Eu peguei um espaço e aumentei meu time. Porque eu acredito tanto na nossa metodologia que eu falei assim, eu quero aumentar essa mão de obra. Isso aqui não é uma recomendação, não se trata disso. Eu estou contando uma história que aconteceu a partir de uma metodologia que a gente aplicou isso ao longo dos anos. E lá eu comecei a criar outros produtos e outras estratégias, as quais, hoje em dia,
são as que são mais assertivas, as que deram mais certo lá para cá. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Foi nesse momento de crise, que algumas decisões foram tomadas e essas decisões foram as responsáveis que nos trouxe até aqui. Quando a gente vê em alguns momentos, e nós vamos atravessar, todos nós atravessamos momentos difíceis, aquele momento difícil, eu sou cristão, então acredito que é muito iluminação para que você force sua cabeça a pensar em alternativas, e essas alternativas pode ser sua grande coluna vertebral comercial ao longo do tempo. Eu quero perguntar para você, você abriu 2020, final de 2020. Foi início de 2021. 2021. Pandemia, né? Ainda meio pandemia e tudo mais. Esses desafios de você começar algo, eu queria que você dissesse quais foram os seus desafios para aquela galera que está nos assistindo aqui entender que sim, vão ter desafios e como é que vieram eles e como é que você resolveu uma vez que você estava começando. Aproveita e já fala também um pouquinho qual era as questões financeiras, como é que estava o seu financeiro nessa ocasião. Vai, fala um pouquinho para nós desse teu início. Legal, excelente. Acho que o primeiro principal desafio que eu enfrentei quando eu decidi empreender foi a própria decisão de empreender. Porque eu não tinha referências próximas a mim, empresários. Meus pais, eles são... A minha mãe é funcionária pública, o meu pai ele é CLT e trabalha na indústria, chão de fábrica. Então, minhas referências não eram empresários durante a minha vida. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs mais velhas, uma irmã mais nova e um irmão mais novo também. De casamentos diferentes. História, enfim, então, longa. vocês são em 5 aí. Sim, exatamente. Alguém é empreendedor feito você? Não. Então, realmente, sem referências próximas. Sem referências próximas na família de empresários. Sim. Só que na medida que o digital aproxima a gente de referências externas, Sim. eu comecei a admirar aquelas pessoas, entendendo o que elas precisavam, o que elas fizeram para ter um lifestyle legal, de liberdade financeira, geográfica e de tempo também. Então, o primeiro desafio que eu enfrentei foi a tomada de decisão, porque eu não tinha pessoas próximas a mim, as pessoas diziam que ia dar errado, ficavam preocupadas de não estar mais na faculdade. E não entendiam que eu conseguiria ser bem-sucedido sem uma faculdade. Esse foi o primeiro ponto. Depois, o segundo desafio nessa jornada foi de vender o primeiro projeto e destravar a percepção do quanto eu poderia cobrar pelo meu conhecimento. Então, a gente cobrou 3 primeiro, fiquei super feliz. Depois, a gente cobrou 7,5. O Rodrigo falou, dá para cobrar mais. Cobramos 10, 12,5, 15, 20, 30. Então, a gente foi subindo o valor, ao passo que a gente entendia como gerar mais valor para o cliente que a gente estava lidando. Então, o segundo desafio é me desenvolver enquanto vendedor da minha própria solução e validar a metodologia que eu tinha construído, validar minha tese. E na medida que a gente foi se tornando cada vez mais apto a atender o mercado digital, que era o nosso primeiro público que a gente atendeu, que a gente nadou de braçada, porque não se falava muito de time comercial no mercado digital. O último desafio que a gente enfrentou e que a gente enfrenta até agora é o de expandir a metodologia para outros mercados, para que o nosso mercado se torne o PIB brasileiro e não somente o mercado digital. Certo. Só que isso vai de encontro à adaptação de toda a metodologia, as ferramentas que a gente utiliza, o playbook, qual o perfil do vendedor que a gente vai utilizar, o plano de carreira de um profissional que trabalha em campo e não num home office, por exemplo. Qual o tipo de liderança, quais são os desafios que essa liderança já tem que ter enfrentado. Tem muita diferença essa história. Eu quero que a gente fale um pouquinho de home office. Julian, por favor, meu querido, bota aqui um pouquinho mais de água, porque... Vai indo. Eu queria um café, por gentileza. Valeu. Já tem café aqui? Aquele cheiro é do café, né? Então vai. Pode ir mesmo, nosso corte aqui. Vai, não, aqui vai, o corte fica livre. Pode deixar pro corte livre. depois vai, gravado mesmo. Sim. Aí, tá rolando. Então vai rolando. Sim, fala, Edu. Então, assim, adaptar para novos segmentos é muito difícil, porque é quase como se uma empresa nova estivesse surgindo dentro da própria empresa. O treinamento da pessoa que está tocando tem que ser diferente, às vezes o perfil do profissional tem que ser diferente para tocar um projeto num segmento novo. Sim. Então, a gente está nesse momento em que a gente está muito bem consolidado no mercado digital, mas a gente quer atender cada vez mais empresas de serviço, indústria, empresas de tecnologia, clínicas médicas, e-commerces, para, de fato, expandir a operação. Mas eu estava perguntando do teu início. Lembra lá, quando eu falei no teu início, como é que você começou, como é que estava a sua situação financeira naquela época? Porque a gente quer falar justamente para aquela galera que está pensando como você estava ali e quais foram tuas dificuldades. Então, você tinha algum caixa para gastar, você foi procurar, você teve investidor, como foi mais ou menos? Boa. A SLG não teve investidor.
eu me mantinha com o salário que eu recebia trabalhando na V4, na época que eu decidi empreender. Então, eu vendia minha mentoria em paralelo com o meu trabalho na V4 Company, ganhava ali em torno de 13,5, 5 mil por mês. E aí, quando eu decidi empreender, eu tinha mais um salário para receber, então eu tinha 30 dias para fazer a primeira venda e fazer rodar, para que eu não ficasse mal das pernas. Cara... É muito louco, assim, quando bate na porta, sabe, mesmo assim, que tu vê que precisa dar um jeito, o cara dá um jeito mesmo. Então, primeiro mês de empresa era ou vender ou não ter dinheiro no final do mês. Então, eu fiz a primeira venda, segundo mês fiz 2, 3 vendas, terceiro mês também umas 3 vendas. Então, era dar certo ou dar certo, enquanto as pessoas me diziam que eu estava fazendo cagada em largar a faculdade e estar empreendendo, largando a maior assessoria de marketing digital do país para abrir meu próprio negócio. Assim. E, obviamente, não precisa dizer que foi uma coisa muito assertiva. Mas aí você começou, vendeu e tudo mais. Aí aquela pergunta sobre a contratação. Quando é que você chamou a primeira pessoa para estar com você? Abrimos a empresa em março. Abril, maio, junho. A gente abriu o processo de contratação em julho. Junho e julho a gente não vendeu nada. Fizemos a contratação, voltamos a prospectar. Então, em agosto, a pessoa nova entrou e a gente já conseguiu tracionar novamente o funil de vendas para voltar a vender. Espera lá, deixa eu ver se você abriu a empresa. Deixa só para eu entender aqui, para eu encaixar uma pergunta. Você abriu a empresa em... Março de 2021. Março de 2021. Isso. Aí você mesmo prospectar, você que fazia tudo. Isso. A sua primeira venda saiu quando? Primeira venda saiu em março mesmo. No final de março, vendemos um projeto por R$3 mil. Por R$3 mil, certo. Isso. Aí daí, a primeira contratação veio em agosto, foi isso? Agosto. Exato. Foi uma pessoa de pré-venda? Uhum. Profissional de pré-venda. Ok. Um júnior? Júnior, totalmente júnior. Ele nunca tinha trabalhado na vida. Totalmente júnior. E daí ele veio para pré-venda e daí você... qual eram as funções dele, assim, perfeito, exatamente? Excelente. Eu tinha já validado o método de prospecção da SLG. Qual mensagem enviar no primeiro dia, no segundo dia, terceiro, quarto e quinto dia. Então, quando o Vinícius, que foi meu primeiro SDR, inclusive Vinícius, um abraço se estiver assistindo, entrou, eu disse assim, Vini... Ele tá com você ainda não? Não mais. Ficou mais de um ano lá com a gente. Então, quando o meu primeiro SDR entrou, eu passei para ele qual era a mensagem que eu tinha que mandar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia da cadência. Certo. E eu falei assim, Vini, qualquer dúvida ou resposta que tu receber, me manda no privado. Eu vou te mandar um áudio sobre como responder, tu vai transcrever esse áudio para mim aqui, na nossa conversa, eu vou te dar ok e tu vai mandar para o cliente. Mas eu não vou te responder a mesma coisa 2 vezes. Então eu quero que tu coloque isso no playbook. Então, esse documento que é um Docs no Drive, que começou com uma página, hoje tem 36 páginas e 12 páginas. Então, 1/3 desse playbook são perguntas que eu já respondi no meu time, que a gente registrou o conhecimento para que a gente não tenha que trabalhar dobrado. Então, foi assim que eu treinei o Vinícius. Eu passei a cadência, fui sanando as dúvidas, registrando o conhecimento e fazendo com que ele conseguisse ser mais produtivo no dia a dia. Quais são os teus canais de prospecção? Principais canais aqui outbound, então fazer captação ativa com base no perfil de cliente, lista e prospecção, mais de 50% das vendas. O segundo, que está vindo bastante forte, essa lista é o quê? Onde é que você busca essa lista? Eu busco numa ferramenta chamada Apollo. O Apollo tem toda a base de contato do LinkedIn, então quando eu vou prospectar no meio corporativo, eu defino um perfil de cliente ideal, eu busco no Apollo esses filtros de cargo, segmento, tamanho da empresa, localização, e ele me traz essa lista segmentada. Essa lista eu exporto e eu coloco numa ferramenta de prospecção que o meu time utiliza para organizar as atividades. Maravilha. E daí, uma vez que você utiliza essa ferramenta, Apollo, aí você passa para um CRM, como é o processo? Eu quero entender qual é o processo que o teu hoje, e naquela época devia ser diferente, né? Porque quando você, enfim. Então hoje você prospecta lá usando a Apollo, que filtra pelo LinkedIn, não é isso? E daí você joga para dentro de um CRM, seria isso. E daí, qual é o processo a seguir? Perfeito. A gente capta clientes SLG da seguinte forma. Começa o processo no mapeamento dentro do Apollo, que puxa a base do LinkedIn. Essa base a gente exporta e a gente coloca uma ferramenta de Sales Engagement. Ela é um passo anterior à utilização do CRM. Por quê? Quando a gente tem um CRM, a gente vai ter a etapa lista, a etapa em prospecção, a etapa respondeu, depois a etapa qualificado, reunião, negociação e fechamento. Certo. Só que aqui na etapa em prospecção,
Se eu estou falando com 3 segmentos diferentes, eu não posso abordar os 3 segmentos da mesma forma. Então, o que a plataforma de Sales Engagement permite é que tu tenha fluxos de atividades específicos para cada segmento, Sim. dentro da mesma etapa do funil. Assim como na etapa respondeu. Então, a pessoa pode me responder N coisas diferentes quando eu prospecto ela. Pode falar para chamar depois de um tempo, pode dizer que ela não é a pessoa ideal para conversar, levantar uma objeção, pedir um material, solicitar o agendamento de uma reunião. E para cada uma dessas situações, a plataforma de Sales Engagement permite construir um fluxo de atividades específico. Então, o CRM ele espelha o funil, qual lead está em cada etapa, mas na Reeve, que é a plataforma de Sales Engagement que a gente utiliza, a gente consegue tornar mais específica a sequência de atividades que será executada com cada lead que está no funil. Vocês têm parceria com alguma dessas empresas, assim, tipo... Porque eu vejo essas ferramentas, e agora eu disse porque quem vai construir um time muito forte como nós, e isso aqui no Brasil, pelo menos, essas plataformas ainda são muito caras porque você tem que pagar no individual. Ou seja, se tem 10 vendedores, você tem que pagar 10 acessos. E elas são muito caras aqui. Como é que você recomenda para essa pessoa que está, como você, criando uma empresa, que está ampliando, como é que você recomenda? Você fez uma parceria. O seu nível de parceria é o quê? Você pode falar, não pode falar? Claro, a minha parceria com as ferramentas é a seguinte, eu gosto de me manter imparcial. Então, eu não gosto de receber nada por indicar as ferramentas. Eu prefiro que deem mais desconto para o cliente. Então, eu faço a curadoria, meu conselho é consultivo, não é deliberativo, mas eu sugiro as ferramentas que podem ser utilizadas na operação. Certo. E aí dá mais desconto para o cliente. Para quem está começando uma operação, independente de qual for, precisa vender, então tem que ter um CRM, tem que ter um lugar onde ele vai centralizar as pessoas que estão interessadas ou que pode vir a ter interesse na solução que está sendo oferecida. É uma solução que é gratuita até certo ponto é o Pipe Drive durante 30 dias, acho que é tempo suficiente para fazer a primeira venda ali também. RD Station, uma que o pessoal utiliza bastante também. Sim. Isso, o CRM. Mas assim, hoje, qual é o seu nível de parceria com essas empresas? O que é que você, no caso, ganha para recomendar? Porque você recomendou aqui empresas específicas. Você falou da Reeve, você falou... Existe uma parceria sua com essas empresas? Você ganha desconto? Você ganha alguma coisa por estar nomeando essas especificamente? Só para ficar bem claro. O Apollo não. O Pipe Drive, o meu sócio tem um link que ele sim tem uma parceria com o Pipe Drive mais consolidada, e aí eu mando o pessoal para esse link. O cliente tem 20% de desconto e o Rodrigo tem uma contrapartida financeira, né, com isso. Certo. E a Reeve, a gente não tem contrapartidas financeiras. Eu mando o link, o pessoal dá uma tratativa diferente, tem um suporte específico para esse canal de parcerias. Mas para você usar essa Reeve, por exemplo, você não ganha nada. Você paga a Reeve normal. Eu pago. A Reeve normal. Você, no caso, o time de venda de vocês são em quantas pessoas? Pessoas que você tem que pagar esses acessos, são quantos? Perfeito, são 5 pessoas, 5 profissionais de pré-vendas. Incluindo você em alguma coisa? Você ainda faz esse trabalho? Faço. Hoje eu faço papel de executivo comercial, negociações mais relevantes, e também faço papel de head de pré-vendas, head de vendas. Agora a gente está expandindo a operação. Maravilha. E qual dessas ferramentas você, então, usa no seu dia a dia? Uma vez que você, por exemplo, você não deve usar Apollo, deve usar Apollo. O Edu. Eu uso o Apollo porque é muito estratégico eu saber quais são as listas que vão ser prospectadas. Eu consigo fazer o direcionamento da estratégia. Você faz um gerenciamento, uma gestão disso tudo também. Isso, exato. Mas a ferramenta que eu mais uso no dia a dia acaba sendo o Pipe Drive, porque eu lido da metade para o final do funil. Sim. As pessoas agendam as reuniões, eu toco e depois faço o fechamento. Então, é importante ter essa visão dentro do CRM. Maravilha. O time de vocês, existe você falou são em 5 pessoas. Como são essas 5 pessoas? Quem é o quê? Perfeito. Essas 5 pessoas que comentei estão no time de pré-vendas. A responsabilidade delas é, por um lado, fazer mapeamento e prospecção de empresas que podem vir a se interessar pela nossa solução, ou tratar o lead que é gerado através do inbound, através do marketing que levanta a mão ali para falar sobre a exploração comercial com o nosso time. Então, o time de pré-vendas faz a primeira etapa do funil. Certo. Aborda o pessoal, consegue uma resposta, qualifica já na reunião. Ok, é um time de prospecção e qualificação. Isso, exatamente. Não é um time de closer. Isso, exato. E tem mais 2 agora, tem um que entrou essa semana, tem mais um para entrar agora no final do mês para tocar a negociação de fato com os clientes. Closer. Closers. Então, nessa divisão de 7 pessoas que você está falando aí, 5 são de prospecção e qualificação e 2 serão closer. Exato. Aí você entra como closer também. Eu entro sim. Acho que nunca vou deixar de ser vendedor. Chão de fábrica total. O Flávio Augusto fala uma coisa maravilhosa. Diz que o setor comercial, o setor de vendas ainda é legável.
Você tem que estar o tempo todo lá junto com as mãos sujas de graxa. Você tem que estar no meio de tudo. E é o que eu considero. Por ser uma área de paixão, eu gostar disso tudo, eu amo a reunião de vendas, eu amo a reunião comercial, eu amo a reunião de mapeamento. Tem várias coisas aqui que a gente faz que eu gosto muito, que eu sinto dentro do meu DNA. A gente vinha ali descendo para cá para gravar, e eu falei que a Cortex, que é a de empresa de gestão, ela é vermelha porque ela representa sangue nos olhos. Que eu digo assim, para você trabalhar dentro do meu time comercial, você tem que ser sangue nos olhos total. Eu vou te mostrar aqui uma reunião com o meu gerente comercial, o diretor da Cortex. Eu quero te mostrar aqui, fazer questão de mostrar aqui no ar, para você ver quando a gente fala assim, mas o que é, afinal de contas, ser sangue nos olhos? Eu quero mostrar para você, eu estou procurando aqui, porque eu quero que você veja, oh meu Deus, eu vou achar isso aqui, que eu quero que um horário que nós entramos em reunião, isso era estava para terminar o mês, né? E daí a gente tem como, obviamente, missão bater todas as metas. Eu quero te mostrar qual foi o horário que a gente entrou em reunião. Leia você aqui o horário que ele mandou o link. 00:44. 00:44. Que isso. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Fazer o que precisa ser feito, independente do horário. Exatamente. Fazer o que precisa ser feito. A nossa conversa hoje é com você que quer, tal como Edu, tal como eu, vir para esse mundo do empreendedorismo. Então, excelente decisão. Mas saiba essas decisões que você vai necessariamente ter que tomar, vai ser o que vai te levar, sem dúvida, para o next level. Acho que você concorda com isso. Porque no fim das contas, crianças fazem apenas o que gostam de fazer. E os adultos fazem aquilo que precisa ser feito, independente do horário. O que precisa ser feito. Exato. Eu quero falar um pouquinho da tua rotina. Porque, assim, a gente vai falar um pouquinho de academia, que eu amo tanto, você ama. Mas na tua rotina, o que é absolutamente indispensável, obviamente, tirando as exceções, que tem dias que a gente não consegue fazer, mas assim, na tua rotina, em dias normais, o que é indispensável? Indispensável para mim na rotina é ter controle sobre o meu ambiente. É estar tudo limpo, organizado, saber onde as coisas estão dentro de casa, tá tudo higienizado. Pesar a minha comida, eu gosto muito de saber exatamente o quanto e o que eu tô comendo, é muito importante também. Exercício físico também, não abro mão. E de fazer um carinho dos meus gatos também. São dois. São dois. Mas me fala, beleza, agora descreve tua rotina pra nós. Qual é a hora que tu acorda, sem como diz, aquele conto de fadas. Me fala realmente o que acontece. Tem gente que acorda 5 da manhã e não sei o que, não, quero saber a real. Perfeito. Eu acordo todo dia entre 7 e 7:30. Quando eu tô mais cansado, eu acordo bem perto da hora da minha primeira reunião, inclusive. Dá tempo de tomar um banho, tomar um café mais rápido do que eu gostaria. O que é que você toma café da manhã? Eu quero ir comparando comigo também. Hoje, no momento atual, 140 gramas de pão, certo, que dá 4 fatias artesanas. Tá acredito eu. Tô comendo 4.000 calorias e pouco. Eita, então, 140 gramas de pão, 3 ovos, uma fatia de queijo e uma colher de doce de leite. É isso que eu como de manhã. Certo. Que 50 gramas? Essa colher dá o quê? 50 gramas? Não, dá 30. 30 gramas. Isso, okay, exato. Vai. Então, toco a primeira reunião com o time às 8, depois tem reunião sempre 8:30, então toco as deles, e depois minha rotina. Sua primeira reunião é sempre 8 horas? Sempre 8 horas da manhã. Com o time? Qual time? O seu time, o time de... Segunda, quarta e sexta, eu tenho dele às 8 horas com o meu time de pré-vendas. Certo. Às 8:30, segunda, quarta e sexta, eu tenho dele com o meu time de projetos. E terça e quinta, às 8 horas, eu tenho dele de recrutamento e seleção. Esse horário das 8:30, de terça e quinta, eu gosto de fazer roleplay com o time de closers. Eu gosto de fazer análise das gravações deles, fazer pipe review, né, analisar o CRM para conseguir passar feedback e a gente avançar nas negociações. Então, o início do meu dia sempre é conversando com o meu time. Dando ritmo à operação. Certo. E depois a minha rotina ela é variada no momento atual da minha empresa. Como nós somos em poucas pessoas ainda, eu me envolvo em coisas do operacional. Então eu tenho reunião de diagnóstico de necessidades com clientes em potencial, tenho reunião de apresentação de proposta, tenho reunião de consultoria, tem momentos que eu tenho que executar algum entregável para algum cliente, ou construir proposta, ou fazer follow-up com o cliente. Então a minha rotina hoje ela é bem variada. E hoje eu estou num momento da empresa em que eu preciso contratar pessoas para que a minha agenda não seja um gargalo da operação, que é essa dor do crescimento que a gente está passando neste momento. Eu quero fazer uma observação aí, mas você vai continuar falando da sua rotina, porque assim, eu tenho um assessor pessoal, né, que cuida da minha agenda pessoal. Aí existe a assessoria aqui do meu podcast, que trata dos podcasts e tudo mais. E essa questão de você começou falando que seus ambientes são muito organizados. Os meus ambientes são muito organizados. Eu costumo dizer que na minha casa parece que é um stand de vendas.
porque você chega, não pode ter, assim, ninguém mora lá. A pessoa tem que pensar que ninguém mora lá. É um stand que a pessoa foi para visitar, como é um apartamento decorado. Porque a organização me traz muita clareza mental. Perfeito. Eu sou uma pessoa que, se eu tomo um café nessa xícara, eu já lavo e já guardo. Eu não gosto de deixar uma xícara na pia. Eu tenho uma pessoa que lava, que vai me auxiliar alguns dias na semana, mas assim, tem dias que não se vai. Mas a pessoa chega, ela não encontra absolutamente nada sujo pela minha rotina de sujou, lavou, sujou, lavou. Eu tenho uma teoria que eu falo assim, zero gap. O que é o no pit stop? Essa que eu falo. O que é no pit stop? É que as minhas coisas não têm um pit stop em algum lugar. Ou seja, um tênis meu, ou ele está, só tem duas possibilidades dele estar lá em casa, ou no meu pé, ou no canto, no armário dele. Ele não, vou colocar aqui, já eu guardo. Eu não faço isso. Minha camisa, ou está em mim, ou está no guarda-roupa, ou está no cesto de roupa. Não existe pit stop em nenhum outro lugar. Isso é uma filosofia de vida. Você ri porque você, na verdade, meio que se parece assim, não é verdade? Como Olha, é você? Ou você é meio desorganizado, e você no final do dia faz o geralzão. Eu quero verdades aqui, Eduardo. Não, perfeito. Eu deixo as coisas muito bem organizadas em casa. Mas eu não me importo, às vezes, de deixar um pouco de louça na pia, considerando que eu tenho faxina segunda e quinta. Então, a moça vai lá e ela resolve minha vida nesse sentido, assim. Mas... essa questão no pit stop é engraçada, porque às vezes eu deixo umas camisetas na minha cadeira, mas não dura mais de um dia. Mas no geral, assim, organização é uma coisa que é muito importante pra mim, porque eu trabalho de casa. Então, por mais que eu tenha o meu escritório, o restante da casa não pode estar bagunçado. Porque eu vou sair pra fazer uma refeição, vou sair, às vezes até para variar um pouco do espaço, né, para não ficar somente ali dentro da minha sala. E eu preciso encontrar as coisas organizadas para não me distrair, porque senão eu começo já a mexer em coisas que não estão relacionadas ao trabalho. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Ontem eu tô gravando uns cursos aí para eu deixar tudo pronto para a equipe de edição editar enquanto eu viajo. Aí ontem eu passei um dia, a gente até começou ontem, né? E falou assim, Pex, eu tô saindo das reuniões, eu falei, eu tava aqui gravando uns cursos, aí no final, lá na minha casa eu tenho um escritório também, que apesar de eu gostar de estar aqui, todo o meu escritório tem uma vista bonita e tudo mais, mas tem uma coisa que em casa, eu não sei você, mas eu tirando uma foto aqui, isso aqui lá na minha casa. Isso aqui é a parte do meu escritório. Até postei essa foto ontem aqui, que estava rolando uma música. Aqui para trás tem uma caixa JBL, que eu te falei que todos os meus espaços têm som. Então, acaba isso aqui, tá o computador, o monitor e uma TV de 70 polegadas, fica aqui no meu escritório. E esses espaços assim, isso é na minha casa, esses espaços assim, essa organização, ela me inspira a produção. Perfeito. E eu quero continuar falando da sua rotina, mas eu quero falar sobre disciplina. Você falou que acorda por volta das 7h30, toma um banho, toma um café e faz a primeira reunião, que acontece ali por volta das 8 horas. O treino, hora de almoço, fala o resto do teu dia, como é que é? Perfeito. Ou eu treino meio-dia, ou eu treino à noite. Certo. Só que se eu vou treinar meio-dia, acaba que eu gosto de treinar com calma. Então, se o meu treino vai durar 1h30, eu acabo voltando e tendo que escolher entre almoçar ou tomar banho. Então não fica tão interessante no Mas momento atual. Confessamos, tu faz home. Muitas reuniões não precisa necessariamente tomar um banho. Não, tá certo. depende dos compromissos. Mas entre almoçar e tomar um banho quando você tá de home, por favor, almoce, né? Daí só seca o cabelo com secador. É de boa. Já fiz isso, assim. Mas eu gosto de enfim, treinar com calma. Sim. Então, se eu não treinar meio-dia, eu treino à noite. Você treina solo? Treino solo. Eu tenho nutri, tenho treinador também, mas eu treino... Eu pergunto porque você tenta encaixar suas coisas assim, então não deveria para encaixar com ser um personal, digamos. Perfeito. Porque assim, você não tem uma hora, você não consegue, né? Exato. Essa vida, exatamente. então eu também não consigo isso. Eu passei uma temporada da minha vida treinando 3 da manhã. 3 da manhã. Em academia externa. Inclusive, eu lancei uma empresa, uma vez eu estava na academia 3 da manhã, e o recepcionista, o nome é Guilherme. E eu chegava lá para Guilherme 3 da manhã. E chegava lá e falava, e aí, Guilherme, boa noite. Tem alguém aí? A resposta dele era assim, meio mal-humorado, falou assim, essa hora? Não era dessa, não, Pex, não tem não. Ele fala assim, essa hora, quem é o louco que está aqui 3 da manhã? Se tu não treina ao meio-dia, tu treina à noite. 7, 8 horas Mas da noite. esse horário, eu tenho pavor desse horário, porque esse horário a academia está lotada e você tem que sair no braço com as pessoas para fazer um exercício. Como é isso? Ou tua academia é de boa? Olha, é bem grande lá na Companhia Atlética, mas eu saio de casa umas 8, 8h30. É perto da sua casa? Fica 10 minutos de carro.
Ok. Tá? Então, eu acabo saindo da academia umas 10h30 da noite. Então, o horário de pico ali, entre 6 e 8 horas eu não pego tanto, eu já pego esse pessoal saindo da academia. Ok. Ah, Então, acaba sendo tranquilo. Eu também não vou. Entre 6 e 8 horas, assim, muito Sim. difícil, assim. Mas, final da noite eu gosto bastante. O problema é que eu chego em casa meio pilhado. E aí vai de encontro a hoje o principal gap da minha rotina, o sono. Porque eu tenho dificuldade de dormir cedo e tenho dificuldade, por consequência, né, por estar cansado, de acordar mais cedo e fazer mais coisas de manhã, tornar Sim. a manhã mais produtiva, Sim. fazer coisas por mim, assim. Pô, fazer um cardio, dar uma lida, sim. tomar um café da manhã com calma. Acho que hoje é o principal gap da minha rotina. Até estava pensando em comprar aqueles relógios que medem a qualidade do sono, Sim. porque eu quero quantificar isso, eu quero entender de fato como que isso está impactando o meu dia a dia. Mas assim. geralmente você dorme que horas? Geralmente eu durmo depois da meia-noite, assim. Depois da Meia-noite meia-noite. e meia, às vezes 1 hora, Sim. e acordo às 7. 7. E aí Você tá falando de 6 horinhas ali de sono, 5 horinhas por aí? Isso. Bacana. Só que assim, se tu pegar uma pessoa que dorme 7 horas por noite, uma pessoa que Uhum. dorme 6 horas por noite, a pessoa que dorme 7 horas por noite dorme um dia mais na semana. Aí é que está. Bicho, por mais que eu goste muito desse momento, mas eu não consigo dormir essa quantidade de horas. Eu não consigo dormir. Eu durmo muito pouco o tempo todo, mas eu não consigo dormir. Uhum. Minha rotina, ela é um pouquinho diferente da sua, porque assim, eu vou dormir ali por volta de 2, 3. Uhum. Aí acordo por volta meu despertador é 7. Uhum. Meu Uhum. despertador é 7, que não precisa, inclusive. E daí, a primeira coisa que eu faço é ler. Todos os dias, antes de pegar em celular, tudo eu acordei, vou ler. Já pega do lado na cabeceira. Já tá aqui na cabeceira. Eu já Uhum. deixo tudo organizado, mas e sem celular. Uhum. Tá? Peguei, li. Aí quando eu li, aí eu vou e pego o meu celular e daí começo a responder. Só que tem uma regra. A minha equipe só pode falar comigo depois das 10. Ok. Entendeu? Regra. Só pode falar comigo depois das 10. E então, acaba que, óbvio que numa urgência pode falar qualquer hora. Meia-noite, 1 hora da manhã. Mas assim, não sendo urgência, só fala comigo depois das 10. E até outro dia era 11, viu? Até outro dia era 11. Só podia falar comigo pós 11. Mas agora eu reduzi para 10. Eu resolvi madrugar. Depois que eu leio, aí eu tento ir para academia. Eu me sinto bem quando eu faço. Meu café da manhã é sempre, isso tem 10 anos, é sempre um shake de proteínas. Uhum. Porque eu não gosto de comer comidas sólidas ali, eu me sinto um pouco enjoado. Então eu tomo um shake de proteínas, todos os dias, domingo a domingo. E aí eu almoço por volta ali do 12:30, e daí eu começo a ter minhas reuniões. Então o meu assistente só marca reuniões para mim, externas aqui ou em outro lugar, às 14 horas, pós-almoço. Porque tudo isso que eu faço entre 10 e 1 da tarde, digamos assim, eu faço lá de casa, ou de onde eu estiver, né? No caso, o país que eu estiver. E depois, 14 horas, aí sim eu pode marcar, aí depois é sem horário, aí depois vai até a hora que for, sem nenhum tipo de reservas. Entretanto, como aqui tem muitos eventos, então os meus finais de semana, eles são sempre muito atribulados. Eu quero falar um pouquinho dos teus hobbies. Você falou academia, mas o que é que você faz, assim, por exemplo, final de semana? Como são os seus finais de semana? Final de semana ideal pra mim vai de encontro a tocar exatamente como é minha vida durante a semana, só que sem reuniões. Então, eu peso minha comida, eu vou treinar com calma, eu vejo meus amigos, aí eu almoço com companhia, não almoço sozinho. Sim, Gosto de comer fora. Muito bom. Final de semana passada eu fui no Ibirapuera, dar uma caminhada, eu fiquei Nossa, 3 horas caminhando. Sério? Porque minha playlist é Adoro muito lá. boa. Então, foi mais pela playlist, você tava, nossa, muito bem curtindo ali aquele caminhando. momento ali. Exatamente. Então, assim, final de semana que eu estou em São Paulo, porque eu viajo bastante para palestrar, ver minha família, Sim. eu gosto de tocar minha vida de forma bem simples, tá? Final de semana. Mas continua. Aí tu ficou essas 3 horas no Ibirapuera, Uhum. rodando lá, ouvindo uma playlist, andando. Eu estive lá no Ibirapuera também esse final de semana. E daí aí tu voltou pra casa e daí? Fui ver um casal de amigos meus. A gente foi tomar um açaí, e aí depois eu voltei pra casa. E aí fiquei de boas ali. Esse domingo. Isso no sábado. O domingo, tu fez o quê? Pô, me pegou agora, cara. Deixa eu pensar. Não, minto. Ó, vamos lá. Sábado teve evento do meu sócio, o dia inteiro. E aí Certo. de noite saí pra jantar com eles e fui pra Pinheiros depois
pra tomar um uísque num bar de uísque. Muito legal que tem lá. Ah, bacana. E depois Primeiro fui pra casa. Foi Beleza. com quem? Com o pessoal, galera lá do treinamento? O jantar foi com o pessoal que tava na imersão do Rodrigo, e depois o bar de uísque foi com amigos meus. Um é americano, outro é daqui de São Paulo e outro é gaúcho. Mas todo mundo mora aqui. Aí foi no domingo que eu fui no Ibirapuera. Eu acordei, tava meio baqueado do uísque que a gente tinha tomado, mas eu tomei café da manhã, dei um tempinho e fui pro Ibirapuera. E aí na Domingo é mais saída... cedo, mas acorda mais tarde, né? acordo um pouco mais tarde, sim. Certo. Não, acordo sem despertador daí. Sim. Tá? Mas aí sim, fui pro Ibirapuera e depois na volta fui lá na casa do Miguel e da Erika, que são meus amigos, pra ficar de boa lá, resenhar um pouco e depois voltei pra casa. E quando você, a gente falou de hobbies, você falou caminhar, academia, algum outro teatro, cinema, alguma coisa que está aí dentro da sua rotina, ou só isso é muito... Muito esporádico. Muito esporádico. Teatro, não lembro da última vez que eu fui. Cinema, muito raro. A última vez que eu fui no cinema, eu levei minha mãe no cinema. Ela veio aqui pra São Paulo, eu levei ela no Cinépolis. Tem Que quanto tem as tempo isso? poltronas. Foi semana passada. Faz 2 semanas, na verdade. Ok. Assistiu o quê? Aí, assistimos um filme do... Não sei se é Tom Hanks o nome. Eu não lembro do nome do ator principal. Foi bom o filme? Foi legal. Foi um filme nota 7. Valeu pela experiência, porque lá a poltrona é grande. poltrona. Exatamente. Cada poltrona. Foi confortável, foi bom. Quero falar especificamente um pouco agora sobre o mundo fitness, academia e tudo mais. Ok. Você compete. Sim. Como foi essa decisão? Por quê? Desde quando? Fala pra mim. Perfeito. A principal referência que eu tenho é o meu sócio. Ele é a pessoa que eu mais admiro, a pessoa que é uma pessoa íntegra e que tem uma capacidade de execução muito forte. E uma disciplina muito forte também. Sim. E eu sempre percebi que o Rodrigo se envolvia com esporte de alta performance. Sempre estava envolvido com kart, por exemplo, ou corrida, ou daqui a pouco estava fazendo golfe, tiro. O que eu posso fazer em alta performance? Academia. Musculação, é o esporte que eu pratico desde 2012. Então eu só decidi levar a sério a musculação. E eu coloquei um prazo. Eu decidi competir para que eu tivesse outras pessoas competindo comigo e eu tivesse um prazo, uma data Sim. que eu mentalizasse que eu tinha que estar pronto. Então, a decisão de competir foi de encontro a me colocar em alta performance, dizer mais não, ser mais consistente, errar menos na dieta, nos treinos, porque eu sempre levei mais na brincadeira, tendo bons resultados, mas indo e voltando. Sim. Então, depois que eu decidi competir, depois que eu decidi me colocar em alta performance e não fazer feio na frente de várias pessoas, eu passei a ser mais consistente e isso, inclusive, refletiu na minha vida profissional. Porque as pessoas gostam de pessoas que são consistentes. Isso é uma atitude virtuosa. Sim. Então, as pessoas confiam mais em pessoas disciplinadas e eu percebi isso refletindo também. Eu acho que, na inclusive, empresa. eu digo muito que o segredo do sucesso é a sua consistência. Eu passei 3 anos, eu não tinha sequer Netflix, eu não tinha absolutamente nada que me tirasse daquela rotina, porque eu tinha... minha estrutura já é grande. E daí eu tinha que, obviamente, honrar essa estrutura. Eu entendo e acho, inclusive, o certo você ir crescendo na sua estrutura, mas eu meio que já montei uma estrutura grande. Então, aquilo ali já me deu um goal, uma meta muito alta, mês a mês. E daí eu fiz um plano caverna mesmo. Tanto é que o meu escritório lá na minha casa eu chamo caverna, porque quando eu estou ali, estou adentro daquela caverna. Domingo passado, eu fui no Ibirapuera no sábado. Domingo passado, eu passei o dia literalmente estudando o dia todo e parei 5 horas da manhã da segunda-feira. 5 horas da manhã eu passei o domingo, fiz um intervalo para ir treinar, eu treino no meu prédio mesmo, lá tem uma academia boa, e as refeições. Tirando isso, eu passei o dia inteiro estudando em cursos e terminei 5 horas da manhã. Por pura escolha mesmo, por pura assim, cara, eu quero continuar, tô aqui, tá na pegada. E quando você... Juliano, tu foi lá em casa, foi no sábado, não foi levar um livro para mim? Foi sábado que foi levar um livro para mim, né? Se eu estava querendo um livro, estava aqui, pedi pro Julian que estava aqui passar lá e aproveitou e comeu, fez uma janta maravilhosa, né, Julian? Então, quando a gente decide ter disciplina, a gente você fez, eu acho muito interessante, eu faço muito isso, porque eu postei uma foto antes de ontem de umas fotos profissionais que eu fiz, que é onde eu estava no meu
top shape. Eu nunca competi, nunca quis competir, entretanto, gosto muito desse universo fitness. Já tive empresa desse universo, então convia lá com essa galera toda. Tinha aquele shape disso tudo, só que agora eu decidi voltar para aquilo tudo lá. Porque eu te falei, né, que eu tomei a decisão de entregar a gestão para o meu time para poder viver todas aquelas coisas. Então, sou muito voltado para esse. A academia me faz muito bem. Então, um final de semana que tem um campeonato, eu gosto de dar um pulinho lá para pegar dessa energia, essa energia da disciplina. Você gosta disso, de estar nesse universo? Como gosto é? muito, gosto muito. Inclusive, para me colocar nos ambientes certos, eu assinei o anual da Ironberg. Ah, que então, bacana. eventualmente, Mas fica longe da sua casa, né? Fica longe. Mas finais de semana, isso pra mim é um ponto alto da minha semana. Rapaz, é maravilhoso, É maravilhoso. muito legal, porque lá eu tenho contato com pessoas que vivem de fato o esporte, que vivem o fisiculturismo. Então, isso é um baita hobby pra mim e é uma forma que eu me conecto mais com o esporte em si, não somente com a musculação, mas com o esporte e fisiculturismo. Porque lá, ninguém vai te olhar torto se tu pegar uma marmita pra comer. Sim. Dependendo do lugar Tu é que marmiteiro, tu anda com tuas marmitas. Eu tenho uma personal chef que faz todas as marmitas pra mim da semana. Mas quando tu pesa a comida, qual comida tu pesa? Então, se já o café da manhã, o café da tarde. Tem que pesar ali as 400 gramas de iogurte, 100 gramas de aveia, 60 gramas de whey e 240 gramas de banana no final do dia. Ah, isso é o que você pesa. Sim. Aí você tem uma pessoa que chega lá e faz, aí deixa lá tudo prontinho. Sim, tudo hoje prontinho. em dia sim. Antes eu mesmo fazia, né? Mas daí na virada do ano a gente contratou a Simone, personal chef incrível. Então ela vai lá uma vez por semana, eu faço o mercado, ela passa o menu, passa a lista de ingredientes pra mim. Eu vou no aí mercado, você vai no supermercado, compra segundo a lista dela e isso. E aí ela monta as refeições pra semana. É incrível, porque eu abro a geladeira e parece que tô comendo fora de casa. Assim. Exatamente, quando mandou, eu vi um story sales, justamente, eu acho que foi esses dias. Que você fala num salmão. Eu até lembrei porque nesse dia eu tava comendo salmão e vi você falando, o salmão não sei o quê. Perfeito. Entendeu? Cuscuz marroquino, se eu não me engano. Nossa, tava incrível. Incrível. Muito bom. Rapaz, muito tá bom. me dando uma fome disso aqui. Aqui tem um salmão maravilhoso, inclusive aqui do lado. Um salmão e uns legumes grelhados, que é de legumes grelhados. Impossível ser ruim. Nossa senhora, maravilhoso. Eu tava com um amigo meu do Nordeste, que ele é fisiculturista. Aí ele veio aqui competir no Arnold. E depois de lá, da competição, né, eu falei assim, olha, hoje eu vou te levar para você, pós-competição, o que você desejar comer, eu vou te levar para você comer. Porque a gente sabe que competição, você bem sabe, né? E eu falei, o que é que você quer comer? Ele falou assim, Pex, eu tô desejando um frango grelhado. Eu digo, bicho, pós-competição, fala sério. E foi o que ele comeu. Aí ele pediu de guarnição, pediu legumes grelhados nesse lugar que eu te falei. Nossa. Eu falei assim, rapaz, eu vou te contar, eu gosto de disciplina. Mas pra te ver, né, os hábitos alimentares dele devem ter mudado. Ele não deve mais apetecer um negócio ultraprocessado, por exemplo. Tem um ditado que diz, né? Primeiro você cria os hábitos, depois os hábitos te cria. Perfeito. Então é meio que a gente já está sendo criado por esses hábitos. Só para a gente encerrar essa pauta aqui do mundo da musculação, lá na Iron, eu não conheço, já teve várias vezes, eu acredito umas 7 vezes que eu planejei com alguém lá e sempre dava uma coisa errada, porque fica em São Caetano, se eu não me engano. Em São Caetano na Barra Funda aqui em cima. Ah, você vai na Barra Funda? Hoje em dia eu vou na Barra Funda porque fica mais perto. Ah, tá, porque a Barra Funda é pertinho, então. O meu amigo, eu tenho um amigo aqui que ele ia todos os finais de semana, ele ia lá na de São Caetano, porque ele dizia que para trazer essa inspiração, entendeu? Perfeito. Quero ir conhecer, quero que a gente vá juntos para você me mostrar lá. Perfeito, combinado. Esse combinado. treino. Eu tava um dia treinando numa academia, isso tem até alguns anos, e entrou como é o nome dele? O Machida, não sei o que, Machida. Lyoto Machida. Entrou nessa academia que eu estava e pediu para dividir um treino comigo. Isso tem alguns anos. Não foi aqui, foi no Nordeste. E eu fiz esse treino, dividi logo com ele esse treino e tudo, e depois eu passei para um outro, ele pediu de novo para treinar, ele falou assim para mim, Pex, eu tô gostando muito desse treino, posso treinar contigo essa série inteira? E a gente treinou a série inteira, e no final ele falou assim, Pex, me manda essa série por e-mail, me pediu por e-mail. E isso é bem bacana. E foi um dia bacana, onde eu treinei e outro Machida. Você veja como meu nível de como é que é. Muito bem. Quero voltar um pouquinho agora para... não, mas você falou de competição. Você compete? Sim, eu compito. Eu compito numa federação de fisiculturismo natural. Até pouco tempo atrás eu não me interessava muito por fisiculturismo porque eu nunca me vi usando hormônio. Certo. Para mim hoje não faz sentido, assim. Então,
quando eu descobri que existiam fisiculturistas naturais, eu, me interessei. E aí foi tudo meio junto, assim, eu querendo fazer algo em alta performance, entendendo que eu não precisava tomar nenhum hormônio para ser fisiculturista Certo. e que eu conseguiria competir numa federação que era dedicada a isso. Então, hoje eu compito na INBA, sou filiado em INBA, e tem também a WNBF que vem no final do ano. Então, tem 2 competições aí Qual é a pela próxima? frente. A próxima vai ser em setembro e a outra em novembro. E essa você vai subir? Essa em setembro, sim. Vai subir? Vou. Em setembro e em novembro também. Que bacana, que bacana. Me manda as datas, quero estar lá. Quero estar no Brasil, Boa. quero estar lá. Legal te apresentar pro pessoal. Eu gosto muito desse universo, como eu falei, porque eu gosto de tudo aquilo que traz disciplina. Eu amo esse universo. Eu quero falar agora sobre as estratégias de vendas, como é que a gente vai... Eu gosto muito de livro, vi que você recomenda alguns livros, e eu quero já, inclusive, fazer esse intervalo aqui. Os livros que você recomenda, engraçado que eu li atrás, a galera sempre me passa aqui a questão dos livros, e eu li sobre um que você recomendou, eu já tinha lido, mas já tem muitos anos isso, e voltei, e estava emprestado para uma pessoa do meu time, e você recomendou, eu falei, rapaz, me manda esse livro aqui de volta, que até tinha viajado com esse livro, tá trazendo aqui de volta, que foi o Receita Previsível, Perfeito. do Aaron. Por que você traz ele no seu top 3? É top 3? Você pediu para recomendar 3 livros, eu vi que um deles era esse. Perfeito. Você lembra quais foram esses 3 que você recomendou? Um era esse. Os outros 2, você lembra? Receita Previsível, como supervendedores utilizam da inteligência emocional para fechar mais negócios. Sim. E negociam como sua vida depende disso. Acho que seriam esses 3, meu top Foram 3. esses 3. Foram Se eu pedisse 3 diferentes? 3 livros diferentes de vendas? Sim. Sales Acceleration Formula, Sales Development Playbook e Objeções, do Jeb Blount. Só que aí é incrível, né? Como a barreira da língua, ela impede o acesso ao conhecimento para a maioria das pessoas na área comercial. Mas são 2 livros incríveis. Porque de todos eles processo não comercial. têm em português? O Sales Development e o Sales Acceleration Formula acho que não tem em português. Não tem em português. Não. Talvez tenha um e-book traduzido, mas a versão física não. Nunca encontrei. Eu pedi 3 diferentes para ver se algum dos 3 vinha para ser um dos 3 também que eu recomendo. E tu falou 6, nenhum são os que eu recomendo. Eu gosto muito do Venda ou Seja Vendido. Eu gosto muito do Grant Cardone. Gosto muito. Eu gosto muito de Grant Cardone, que fala de vendas. Lá já foi para aqui no Brasil. Ele veio uma vez. Eu vim para assistir ele aqui, tal como também lá nos Estados Unidos. Tem uma coisa muito bacana lá nos Estados Unidos, que os treinamentos lá, eles são vistos de uma maneira... No Brasil já está bem bacana, mas assim, lá um treinamento de Tony Robbins em Las Vegas dá mais gente que um show de Beyoncé. Imagino. Veja, como eu moro em Salt Lake, então fica poucas horas de carro. Então, você passar um final de semana ali em Las Vegas... Coisa boa. Entendeu? Não é o Ibirapuera da vida, mas... Dá pro gasto. Dá pro gasto. E quando você fala desses livros, eu quero que você me diga qual foi a importância do conhecimento, onde você foi buscar conhecimento, como é que são as suas bases de estudo no dia a dia. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ir atrás do novo conhecimento que você usa, obviamente, para os seus negócios. Perfeito. Eu lia muito porque eu pegava muito trem e ônibus. Então eu sempre aproveitei esses momentos para sempre estar com algum livro. Isso quando eu morava ainda em Canoas, quando eu fazia a faculdade. Então ali entre 2017 e 2020, acho que até o final de 2020, eu estudava muito. Eu lia muitos livros, fazia muitos cursos, estava sempre em evento. Depois que eu comecei a empreender, eu passei a nichar um pouco mais o conhecimento que eu precisava adquirir, as minhas referências. Então eu passei a ter um mentor de oratória, uma pessoa que eu admirava sobre como se vestir, o Rodrigo, meu sócio, para aprender sobre gestão, sobre vendas. Eu passei a direcionar minha atenção mais a aprender com pessoas que eu conhecia do que com livros, efetivamente. Propriamente livros. Eu passei a executar muito mais daquilo que eu já tinha aprendido do que buscar referências novas. Entendi. Mas eu entendo que existe sim a importância do estudo, mas hoje eu vejo muito... eu leio menos... Certo. E participo mais de eventos e aprendo com pessoas ou contrato serviços de quem pode fazer algo que seja um desafio para mim, assim. Então, vou mais nesse sentido hoje em dia. Maravilha. Agora, voltando para a sua empresa.
Você falou que hoje seu time aí está na base de 6, vai contratar mais um agora, vai ficar 7 pessoas na parte de comercial. Isso. 5 lá da pré-venda, 2 closers com você, aí tem o Rodrigo, aí tem uma pessoa de RH. Isso. Existe mais alguma outra pessoa? Já deu as 10, né? Já? Isso. Ó, tem 2 pessoas, 2 consultores de projetos, uma RH, 5 profissionais de pré-vendas, 2 executivos. A gente está contratando mais um CS, que é consultor de projetos, e mais uma RH. A gente está indo aí para 12 pessoas, 13 com mais uma coordenadora de pré-vendas. Tá. O que é um consultor de projetos? Explica para nós. O consultor de projetos é a pessoa que vai executar o projeto com o cliente. Então, é a pessoa que utiliza a metodologia que eu construí junto com o pessoal para gerar resultado para os clientes ali na ponta. Eles vão fazer as reuniões com clientes, conduzir os entregáveis, apresentar os resultados, trazer para dentro de casa quais são os problemas que o cliente está passando para que todo mundo consiga ajudar de alguma forma a resolver. Então, é uma pessoa que lida diretamente com a entrega da nossa solução. Maravilha. Explica um pouquinho como é o teu produto. Você hoje tem quais produtos? Você tem algum... Eu sei que você... A mentoria ou consultoria que você entrega? Consultoria. Consultoria. Fora essa consultoria, existe categoria de consultoria? Existe alguma outra coisa? Quais são os produtos que hoje tem dentro da tua empresa? Minha empresa hoje tem um único produto, que é a consultoria do método Equipe de Vendas Interna. Ela funciona da seguinte forma. A gente é uma empresa de serviço, a gente roda uma implantação durante 45 dias para ajudar o cliente a montar um time de vendas próprio e ter processos comerciais que não dependam do talento, que sejam replicáveis. Primeira frente que a gente se envolve, a expansão da equipe comercial ou criação da mesma através de uma área de recrutamento e seleção que a gente tem internamente. Então tem uma pessoa que toca headhunting, divulgação de vagas e encontros profissionais. Então vocês mesmos prospectam as pessoas da equipe comercial que você vai entregar para... Isso, exatamente. Okay. Mas serão contratados do cliente. Sim. Não terceiriza. Você só prospecta. Isso, exato. O segundo pilar que a gente se envolve é a estruturação do processo de vendas. Toda a parte de infraestrutura, ferramentas, os processos, as integrações entre as ferramentas para dar uma boa gestão de oportunidades para o vendedor, uma boa produtividade. A gente também desenvolve o playbook de vendas. Um documento para que uma criança de 8 anos consiga entender qual é o passo a passo para executar uma venda dentro da empresa que nos contrata. E a terceira frente que a gente se envolve, que é o que dá liga a todo esse processo, é a implementação do método de gestão comercial. Falando de metas, remuneração e comissionamento, processo de onboarding, que é o treinamento de uma pessoa nova no time, o treinamento da liderança para conduzir as dailies, as weeklies e os one-on-ones, são os pontos de contato com o time de vendas. E a gente também entrega aqui o dashboard de indicadores da operação comercial. Sim. E falando em dashboard, lá na minha sala, até que, como a equipe não estava lá, nem te mostrei. De frente para minha sala existe um painel. Ela é meu dashboard. Ela é onde fica todas as minhas metas de tudo meu ali. Então, acaba que eu vou te mostrar aqui. Esse aqui é o aplicativo, no caso é o Cortex aqui. Quando clico no aplicativo, é a reprodução daquele meu painel que tem na minha sala, onde fica todas as minhas metas atualizadas em tempo real. E daí a minha reunião, meu dia começa, que depois que eu clico aqui, eu vejo quais são as empresas que eu vou chamar para fazer reunião comigo naquele dia. Com base nos indicadores. Com base nos indicadores. Legal. É assim que a gente trabalha. Então, tu reparou que tinha atrás de você lá na minha sala? Não. Enfim, depois volta lá para ver. Atrás do bar ali. Isso. Legal. Em cima do bate são 4 TVs juntas que formam aquele telão, onde ela é só minhas métricas, minhas metas, onde eu sou fanático por bater metas. Então, quando você tem um produto que você entrega aí, faz a prospecção, time de vendas e tudo aquilo que você falou, e esse é um processo de quanto tempo, Edu? De 6 ou 12 meses. A gente tem 2 formatos de entrega na SLG. O plano de implementação e o plano de implementação em escala. A diferença são alguns entregáveis adicionais que a gente tem no plano de implementação em escala e o abatimento também de 30% do investimento mensal proporcional que o cliente tem com a gente, no plano maior duração. Sim. Tá? Então, é a mesma entrega, só que numa duração diferente e com um valor agregado maior aqui no que diz respeito a um projeto de maior duração. Vocês estabelecem, no caso, a meta. Você faz um estudo de mercado e estabelece a meta? Para o cliente? Sim, para o cliente, para essa equipe que você está entregando? A gente estabelece a meta, mas a gente não promete resultado. Sim. Porque a execução final do processo de vendas não é nossa, é do cliente. E tem uma série de fatores que podem influenciar nesse resultado. O momento do mercado, o tamanho desse mercado, o ciclo de vendas, a precificação do produto, a própria entrega da solução por parte do cliente. Então a gente não promete resultado. A gente garante que o cliente vai ter juridicamente uma garantia de que todos os entregáveis que a gente mostrou para ele serão feitos, implementados, e que todos os prazos serão cumpridos e honrados. Então, se o cliente acredita que a estrutura que a gente está passando para ele é o que vai fazer com que ele atinja o resultado que ele almeja, a gente faz negócio. Se não, está tudo certo. A gente não vai ser antiético de prometer algo que
Não cabe a nós somente. A precificação do teu produto, ela é baseada em quê? O meu time comercial, eu quero que seja de tantas pessoas. Vai do tamanho do time comercial, portanto, a quantidade de pessoas que você vai ter que treinar. E também, mas assim, existe num time comercial maior e por funções, tem que ter como você falou, quando você começou, você era tudo, né? Você era o SDR, você fazia o closer, você fazia o pós-venda, tudo Perfeito. aquilo lá. Num time comercial, no caso, a tua precificação lá do teu ticket, você é baseado, obviamente, no tamanho da equipe que você vai treinar. E Isso, porque gente... quanto maior a equipe, mais funções dá para agregar por pessoa. Entendeu minha pergunta? Foi claro? Sim, perfeito, perfeito. Quanto maior a empresa, mais cara vai ser a nossa solução. Porque são mais pessoas para lidar, são diferentes soluções que a empresa vai oferecer. Uma empresa que fatura mais, naturalmente, vai ter diferentes linhas de receita, vai ter mais canais de aquisição, vão ter diferentes stakeholders dentro da empresa. Uhum. Então o projeto se torna mais complexo. E outra coisa que a gente leva bastante em consideração é quantas pessoas a gente vai ter que contratar para o cliente. Quanto a gente vai expandir essa operação. Porque cada nova pessoa que a gente tiver a contratar, não vai ter que só rolar a divulgação da vaga para entrevistas, a triagem e a decisão final. A gente vai ter que fazer o onboarding dessas pessoas. Sim. Vai ter que fazer um rampeamento delas também. Uhum. Vai ter que treiná-las de perto. Sim. Então, esses são os dois principais pontos que a gente leva em consideração. O tamanho da empresa, a nível de faturamento, e a quantidade de pessoas no time comercial. Alguma dessa etapa é presencial? Nenhuma delas. Nossa entrega é 100% remota. Certo. E o treinamento, a consultoria de vocês, digamos que você falou entre 2 a 12 meses. Entre 6 e 12. 6 e 12 meses. Isso. Com quantas reuniões semanais ou mensais começa a divisão? Perfeito. Durante os 2 primeiros meses a gente faz reuniões semanais e depois os pontos de contato passam a ser quinzenais, no mínimo. Por quê? Porque durante o dia a dia a gente se torna para-raio de problema dentro da operação do cliente. Então a gente vai ajudar ele a resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Então nada impede que o cliente solicite outras reuniões, que a gente também puxe o cliente para tratar de algum assunto com mais profundidade. Mas a gente tem as reuniões semanais no início, depois quinzenais para dar mais tempo do time executar, gerar as métricas e a gente conseguir tomar decisões com base nisso. A gente também usa de 2 grupos no WhatsApp com cada cliente para tratar das coisas do dia a dia. Um grupo da gestão, para sanar dúvidas mais táticas, estratégicas, tomar de decisão em relação aos planos de ação e evolução deles. E no grupo com os vendedores a gente ajuda a quebrar a objeção, tirar dúvida de ferramenta, ajudar o pessoal a resolver o que precisa ali no trato com o cliente. Alguma dessas etapas de forma de prospecção. Aqui, por exemplo, no treinamento da Cortex que a gente dá, e existe um treinamento presencial chamado Scale, que depois eu vi que a G4 também tem um treinamento chamado Scale. Eu vou ver quem foi o primeiro, mas enfim, independente disso, o nome é bom. Mas a diferença é que o nosso Scale é com X, então tem isso. A gente trata de 5 formas de aquisição, isso dentro daqui do nosso ecossistema, que são, a gente trabalha os 5 sistemas fundamentais, que são o que nós trabalhamos, uma metodologia própria, que é sistema de prospecção, sistema de apresentação de projetos do cliente, sistema de fechamento, porque lá nos Estados Unidos, você deve entender também muito bem disso, é que o closer é diferente da pessoa que apresenta o projeto. Existe uma pessoa que seria o vendedor, mas o closer é o outro que vem só para a etapa final. Perfeito. Entendeu? Então, a gente faz um sistema assim também, de prospecção, sistema de apresentação, sistema de fechamento, sistema de retenção e sistema de indicação. Todas as outras coisas de gestão estão inseridas desse sistema. Porque se você for pensar assim, por reter o cliente tem que estar satisfeito, ou seja, precisou ter a entrega atrás. E daí o sistema de indicação precisa muito do NPS positivo, acima de 7,5%, para daí vir todo um sistema de indicação. Tem um dado da Universidade da Califórnia que diz que, olha, esse dado é muito forte, 84% dos clientes que te dão notas acima de 7,5 estão dispostos a te indicar. Como não houve estímulo da empresa para aquela indicação, apenas 27% te indica, ou seja, você deixa na mesa 57% de indicação por falta de estímulos. Esse é uma coisa que nós trabalhamos muito aqui, sobre a questão da indicação. O nosso sistema NPS, ele ativa quando dá acima de 7,5, ele ativa um processo chamado tripé do cliente fértil. Ou seja, todos os clientes eles têm que fertilizar. Uhum. O tripé do cliente fértil se baseia em
Digamos que você está procurando na internet uma xícara branca que tenha um X laranja nela. Você está procurando, você entrou na Amazon e está lá buscando. Quando você clicou, achou essa xícara aqui. O que é que você faz? Você clica, cara, exatamente o que eu queria. Você clica em comprar ou você desce para ver o que é que as pessoas que compraram essa xícara, os depoimentos das pessoas que compraram essa xícara, o que é que está achando dessa xícara. Você vai lá para o depoimento. Então, o depoimento, ele, na verdade, ele é o vendedor do digital, né? Então, o que é que o tripé do cliente fértil faz? Rodou NPS, positivou, então, imediatamente a cultura da nossa empresa faz com que pega um depoimento, para que a gente dispare os depoimentos. Segundo, a gente sempre tem que ter um upgrade, ou de forma vertical ou de forma horizontal, ou daquele mesmo produto para a versão premium, ou para um próximo produto da casa, se aquela pessoa já está numa versão premium. Então, upgrade. Depoimento, upgrade e, por fim, a cultura de clientes tem que fertilizar, no mínimo, 2 novos clientes para nós. Então, o tripé, resumos do tripé do cliente fértil depoimento, upgrades e indicações. Perfeito. Isso é a nossa cultura, baseado desde sempre. E a gente entrega também uma metodologia de vendas muito parecida com isso. Mas, assim, a pergunta que eu quero direcionar para você existe agora, tem um rapaz em Brasília, que eu cheguei a fazer um curso dele, consumo muito e tudo mais, eu tenho gostado bastante do que ele tem feito, até um tipo de coisa que acontece muito nos Estados Unidos, chamando time de vendas capacitação invertida, onde ele atrai um time de vendas, ele dá um treinamento para esse time de vendas, treinamento online e gravado. E daí, depois passa por uma etapa ao vivo e eles pré-estabelecem uma meta e a pessoa batendo essa meta, aí sim que é contratada. Uhum. Então, primeiro ele capacita, passa um teste, depois vende. Então, todo mundo já entra lucrando lá. Quais são, por isso, e baseado nisso, que eu quero elevar muito meus números de time de vendas, porque aqui tem muitos produtos. São muitas empresas, cada empresa tem os seus próprios produtos, e eu estou fazendo muito essa tratativa, aliás, esse treinamento da capacitação invertida aqui. Esse mês, eu tive comecei esse mês, e tive uma grata surpresa com os resultados. Agora, a pergunta para você é a seguinte, você está crescendo muito o seu time de vendas, agora e sempre está crescendo, vai contratar outro e o futuro vai ser, graças a Deus, maravilhoso. Como é que você pensa, aliás, como é que você trabalha e acha que se isso é escalável, quando o seu time de vendas passar de uma quantidade X de pessoas, sei lá, 20, 30 pessoas. G4, se eu não me engano, tem centenas de pessoas. Pois é, G4 tem. Eu assisti alguma coisa do Thales esses dias e vi. Eu estou muito nesse propósito de passar de centenas de pessoas agora. Mas para gestão desse time, o que é que você entrega? Se já entrega alguma coisa nessa metodologia, como é que você pensa em aplicar para a empresa de vocês? Tá, perfeito. Para fazer gestão de um time muito grande de vendas, tem que ter diferentes níveis de gestão dentro dessa mesma operação. Então, tem que ter o supervisor, tem que ter o coordenador, tem que ter o head lá na frente, um diretor comercial. Então, é muito difícil que uma mesma pessoa consiga gerenciar um time de 20, 30, 50, 100 pessoas sem que tenham diferentes níveis de liderança ali dentro. Porque são muitas pessoas reportando a mesma. Tá? E no dia a dia, acho que o treinamento de uma série de pessoas vai de encontro a ter ritos de gestão claros, tocados por todas as lideranças em comum acordo. Então, a forma como um faz a gestão tem que ser parecida com o outro, porque senão tu tem resultados diferentes e dos times diferentes. Então, fazer o roleplay, por exemplo. Se a empresa tem um playbook, tem um documento que centraliza tudo que o vendedor precisa saber para conduzir uma boa negociação, é esperado que a pessoa siga esse processo. Então, quando um gestor vai fazer um treinamento, seja com 5 ou 10 pessoas, eu sugiro que ela faça um momento presencial ou inclusive remoto, analisando a gravação de uma conversa que o vendedor teve com outra pessoa, se for uma reunião virtual. E aí, comparando a condução do vendedor com o playbook que foi criado. Então, eu gosto de lidar de forma muito processual em relação à venda. Acho que a venda já não é mais baseada no talento, porque o comprador hoje está muito mais consciente. Sim. Então, a gente precisa comer pelas beiradas e seguir uma metodologia para que o processo não seja baseado no talento e sim com base em processo, seja de fato um ativo da empresa. Atualmente, eu não tenho repertório em condução de uma equipe de 50 ou 100 pessoas. Eu não passei por esse desafio na minha jornada antes de empreender. Sim. Então, hoje, a SLG está posicionada num subnicho na área comercial que vai de encontro a criar o primeiro time de vendas
ou expandir e trazer estrutura para um time comercial mais enxuto. Mas a gente tem case de clientes que a gente atendeu eles quando estava ali com 10, 15 pessoas no time, como o Luiz Filho, por exemplo, da Zion. A gente implementou o nosso processo comercial ali dentro, implementou o nosso processo de atração de talentos e hoje ele tem mais de 100 vendedores. Porque ele repetiu a metodologia constantemente para expandir a operação e trazer estrutura, rampear o pessoal. Assim. Então, acho que o nosso perfil de cliente ideal, ele não são empresas que têm 100 vendedores. Mas os nossos clientes têm as ferramentas necessárias para chegar nesse patamar um dia. Como é que é o sistema de remuneração, então? Eu estava pensando sobre, por exemplo, tem o time lá da pré-venda, que vai da prospecção à qualificação para passar para o closer. Qual é a remuneração? Como é esse estilo de remuneração? Do SDR ou do closer? De ambos. De ambos, tá. Vamos lá. A remuneração para a equipe de pré-vendas tem que estar atrelada aos fatores que ele consegue controlar. Então, boa parte da variável desse profissional tem que ir de encontro a reuniões que ele agendou, aconteceram e foram qualificadas. Não vale a pena remunerar um profissional de pré-vendas por uma reunião que ele agendou e não aconteceu, por exemplo. Ou que não foi qualificado. Ou que não foi qualificado. Tu passa a mensagem errada para ele. E aí tu pode sim dar um bônus por fechamento de contratos a partir das reuniões que ele gerou, mas tem que ser uma parcela pequena do variável dele. Senão o que pode acontecer? A pessoa marcou um monte de reunião boa, acontecidas e qualificadas, e no fim das contas o closer não performou. E aí boa parte da remuneração desse profissional de pré-vendas que fez um excelente trabalho não vai ser direcionada a ele. Então pode gerar alguma desmotivação. Então o profissional de pré-vendas, reunião acontecida, qualificada, que ele agendou e um pouco da venda. Agora, o closer tem que estar direcionado ao quanto de receita ele gerou. Sim. E qual foi a conversão dele. Esse formato de remuneração ele pode ser mais simples, vender o X recebe Y, como também pode ser um on-target earning, quando tu define uma série de alavancas para definir a variável do profissional. Então, o closer pode ter, por exemplo, vamos supor que a gente pega uma pessoa aqui que recebe 3 mil de fixo, a variável dela é 6 mil. Então, ao todo daria 9. Esses 6 mil de variável, a gente pode considerar que 50% dele é quanto de receita ele gerou e os outros 50% ficam divididos metade para a conversão que ele teve em cima dos leads que ele lidou e o ticket médio, por exemplo, da venda dele. Então, quando tu define essas alavancas, tu pode atribuir um peso diferente a cada uma delas para que no final do mês tu não olhe somente para o faturamento. Porque, beleza, é muito bom o cara gerar 1 milhão de faturamento no mês com uma conversão de 10%, mas gerar 1 milhão de faturamento com uma conversão de 20% é muito melhor. Sim. Então, esse cara tem que ser beneficiado por isso. Assim. Sim. Então, dá para simplificar, dando uma variável em cima do que ele vendeu, mas também dá para a gente olhar de forma estratégica também para a performance dele, estabelecendo outras alavancas. E sobre a rotina dessa galera, eu tenho um parceiro de negócios que ele faz da seguinte forma. E eu tô falando de uma galera aí, até comentei dele um pouquinho mais cedo com você. Ele tem um time de vendas enxuto, extremamente enxuto, e ele faz 3 mil vendas por ano. 3 mil vendas por ano. E lá, a gerente comercial, vou estar com ela amanhã, inclusive, dessa galera lá, maravilhosa, falou para mim que não existe uma pessoa dentro do time delas que não tenha, no caso, que não faça de 30 a 50 ligações dia. Ligações dia. Então, obviamente, um time de... Isso, closer. Um time de SDR por trás, que ele... eu não sei como é exatamente o processo de qualificação, mas eu sei que ele não agenda. Ele só extrai o lead, qualifica e manda o relatório. E a galera pega esse relatório, os closers começam a ligar em cima desse relatório do SDR. Como é que o teu processo? Porque eu escutei você dizer, num desses materiais que eu recebi seu, que sua equipe não liga tanto assim, é mais via e-mail, tipo isso. E-mail, LinkedIn. Então, qual é a meta? Porque a gente fala, um livro que eu ia falar com você de prospecção fanática. De Blount. Disso. O prospecção fanática, ele fala muito do olho, o seu olho não tem que estar nas metas, tem que estar no processo. Isso é muito bacana. Como é o processo que você estabelece para o seu time? Perfeito. O meu time de pré-vendas, ele abordava principalmente leads que não conheciam a gente antes, então fazia o outbound. Quando a gente entra no mercado corporativo, é muito difícil que a gente consiga o telefone da pessoa sem que isso seja invasivo, sem que ela tenha levantado a mão. Então a gente utiliza do LinkedIn e do e-mail
para fazer as abordagens inicialmente e a gente consegue ver quando a pessoa interagiu com o e-mail, abriu, por exemplo, com frequência. Essas pessoas que a gente vê que estão abrindo nossos e-mails, a gente busca o telefone dela, através do Lusha, por exemplo, que é uma boa ferramenta de mapeamento de telefones, ou até do próprio Apollo mesmo. O Apollo tem uma funcionalidade para buscar telefone nele. Você usa Apollo também para isso? Apollo também para isso. O Apollo, Mas você usa o Apollo também para isso? Sim, a gente usa. Então, no outbound a gente usa menos o telefone porque no outbound acaba sendo um pouco mais invasivo. Sim. Agora, no inbound, que é o que a gente começou a abrir agora recentemente, um canal de geração de conteúdo e demanda passiva, ali a gente consegue uma levantada de mão da pessoa, dizendo que ela quer falar com a gente, com o nome e o WhatsApp dela. Aí faz mais sentido a gente abordar essas pessoas por telefone com mais frequência. Assim. Então, acho que a mentalidade por trás de canais de prospecção não é utilizar ou um ou outro, e sim utilizar de 2 a 3 canais de contato para triangular a informação e não gerar um spam em um canal específico. Imagina a pessoa abrir um WhatsApp ali e ter 8 mensagens seguidas. Acaba ficando deselegante. Agora, se eu intercalo isso entre e-mail e telefone também, acaba que a pessoa nem sente que eu estou tentando contato com ela, mas eu vou encontrar o momento ideal de me conectar com aquela pessoa dessa forma. Mas a rotina que você pré-estabelece para a tua equipe, como é? Para o time de pré-vendas, eles sempre começam o dia respondendo as pessoas do dia anterior e fazendo follow-up com as pessoas que estão em etapas mais avançadas do funil, além de confirmar as reuniões de diagnóstico que estão marcadas e as de proposta também que estão marcadas que vieram do funil deles. Feita esses follow-ups, esse acompanhamento, né, de pessoas que estão mais avançadas, eles olham para a prospecção, para a cadência de atividades em cima, primeiro das pessoas que responderam eles e depois de pessoas que ainda não responderam. Então eles vão de trás para frente no funil, tratando primeiro os leads mais quentes e depois indo para os leads que ainda não interagiram. Tá? O time de pré-vendas tem rotina de enviar conexões no LinkedIn, de mandar e-mails, mandar mensagens no WhatsApp para quem eventualmente precisa remarcar uma reunião, garantir que ela aconteça. Então é variado e vai de encontro a esses canais que eu comentei. Agora, para o time de closers, a rotina deles vai de encontro a tocar reuniões de diagnóstico para entender as necessidades de clientes em potencial, apresentar essas propostas, fazer reuniões de fechamento e follow-up com pessoas que já estão no funil. Só que, quando um closer não tem reuniões suficientes para bater a meta dele, eu cobro a meta igual. Porque se o time de pré-vendas não consegue atingir a meta dele, o closer continua com a meta de vendas dele. Um dos valores que a gente tem lá é a autorresponsabilidade. Então, eu acredito que um bom closer, ele também é um excelente BDR, é uma excelente pessoa que consegue prospectar e gerar negócio. Assim. Também, né? Eu olho isso com muito bons olhos. Mas as suas metas que você estabelece para esse time, fale aí um pouco das metas, para a gente entender o que é plausível e o que não é plausível. Perfeito. Porque quando uma pessoa chegou para mim, tem um amigo meu que trabalha numa empresa de... acho que é de uns israelenses, eu não sei, mas que fica aqui lá perto do Brooklyn, inclusive. E a meta dele é fazer 197 ligações dia. Então, eu fico pensando assim, o que é plausível e o que não é plausível. Sim. Você pode falar um pouquinho, mas de leve, como é que são as suas metas para a gente entender o que você julga ser plausível e ao mesmo tempo assim, ocupar uma equipe e em cima disso, lá no final do pipeline, ver a questão, tanto prospectou, tantas reuniões aconteceram, tantos fechamentos aconteceram. Entendeu? Para a gente fazer a matemática reversa. Como é? Acho que o principal erro do empresário é tentar copiar a meta de outra empresa, porque é diferente o tipo de venda e as métricas de conversão das etapas de empresa para empresa. Hoje o meu time de pré-vendas tem, na primeira faixa de meta para júnior, 12 reuniões qualificadas acontecidas por mês, no nível pleno, 16 reuniões qualificadas acontecidas por mês e no sênior, 20 reuniões acontecidas qualificadas por mês. Olhando para inbound, seria o triplo disso, porque é mais fácil agendar com lead inbound do que o lead que vem por captação ativa. Tá? Olhando para o time de vendas em si, a meta deles tem que ser a meta da empresa. Então, se eu tenho que fechar 6 projetos esse mês, a meta de cada closer vai ser 3. Então, acompanha também o quanto que a gente tem que fazer. Agora, qual que é a forma correta de estabelecer uma meta de conversão ou de volume de atividades? Eu olho, primeiro levanto hipóteses. Primeiro busco entender, beleza, eu acredito que o meu time consegue fazer 100 atividades por dia, beleza. Deixa 3 pessoas fazendo 100 atividades por dia, vai gerenciando também em que momentos são feitas aquelas atividades, pergunta para o time se eles estão ou não ansiosos para saber quando aumentar ou diminuir o volume de atividades. Se as tarefas estão ficando muito em atraso, pode ser que ou a pessoa não esteja conseguindo se organizar ou que de fato não seja factível. Quando a gente estabelece essas hipóteses, a gente estabelece um tempo também para analisar qual foi o resultado adquirido. E olhando para as métricas de conversão do funil, a gente tem como fazer o desdobramento da meta para os meses seguintes.
Então, se eu tenho 10% de taxa de resposta na prospecção ativa e 20% das pessoas que me respondem agendam reunião, e eu preciso de 20 reuniões para ter minha meta, eu tenho que ter 100 respostas. Para que eu tenha 100 respostas, com 10% de taxa de resposta, eu tenho que ter 1.000 contatos abordados. Se eu tenho 2 pessoas no meu time, vou mandar 500 leads para cada um. Se eu tenho 20 dias úteis, elas têm que abrir a cadência com 25 pessoas por dia. Sim. Se elas executarem exatamente o mesmo processo e a base de leads for a mesma, a tendência é que ambas consigam gerar 10 reuniões cada uma para a gente chegar em 20 reuniões. Quando você diz mandar 500 pessoas, mandar como? Você manda a meta. Porque a extração dessas 500 pessoas não é do pessoal da pré-venda? Isso, é. Através Exatamente. lá da ferramenta? Exato, a gente puxa do Apollo daí essas Sim. 1.000 pessoas. A gente gera a segmentação, exporta e separa a lista entre o pessoal de pré-vendas. Maravilha. Cara, estamos indo aqui para a etapa final. Eu falei, conversar sobre isso é maravilhoso, é muito gostoso. bom. Bicho, eu vou te Tempão. falar, passou bem mais. Eu acho que esse é o podcast mais demorado que eu tive. Porque, assim, por mais que, engraçado, é uma coisa que eu trato todos os dias, Edu, é uma coisa que eu trato todos os dias. Mas eu sou interessadíssimo nos processos das outras pessoas. Tipo, a gente tem time de vendas, a gente treina time de vendas, a gente faz consultoria de time de vendas das outras pessoas, mas existem muitas formas, como se diz por aí, de chegar ao número 10, né? 5 mais 5, 8 mais 2, 3 mais 7. Então, existem tantas formas interessantes nesse mercado. A nossa metodologia que a gente faz, o que eu falei através do tripé do Client Fashion, é uma metodologia que, eu tenho empresa que fechou esse mês agora, que encerrou, a PDX, que é a de palestras, com uma meta de 180%. Sabe, isso é uma felicidade imensa para nós, para o time, enfim, em termos de comissões. E por isso que eu digo assim, sempre o conhecimento, seja ele através do livro, seja ele através dos treinamentos, dos seus mentores, o conhecimento, ele tem que ser o que seja valorizado e está na sua rotina. Eu gosto muito de perguntar de rotina para saber se o conhecimento está na tua rotina, se uma vida saudável, não estou dizendo que você tem que ser um atleta, não, se você preza por uma vida saudável, mente sã, corpo são, porque é maravilhoso. A gente falou no início que empreender no Brasil tem suas dificuldades, claro, mas é maravilhoso viver com algo que você é apaixonado, não é não? Perfeito. Que você exatamente. consegue falar disso todos os dias, incluindo no feriado. Em especial no feriado. Muito bem. A galera que quer te seguir, onde é que ela te acha, Edu? Perfeito. Me encontra no Instagram, @ecauduro, Cauduro, meu sobrenome. Quero te agradecer demais. Agradeço, foi um prazer. Viu? Foi um prazer massa falar com você, a sua energia, a sua pessoa e os seus conhecimentos. Obrigadão. Muito obrigado, foi um prazer, Pex. Valeu. E para você que assistiu aí, óbvio que você vai curtir, né? Aliás, afinal de contas, a gente podia estar roubando, matando, mas no feriado estamos aqui produzindo conteúdo de qualidade para você. Tal como também eu vou pedir para você enviar para todos os seus amigos, aquela galera que quer empreender, aquela galera que quer começar algo já de forma assertiva. Você mandando esse conteúdo, a galera vai tomar conhecimento de Edu. Segue Edu, porque Edu, ele está produzindo material, conteúdo de qualidade, extrema qualidade. E também, se você tem dúvidas, deixa teu comentário aqui, faz a tua pergunta, que minha equipe vai mandar para Edu todas as perguntas para ele responder lá no Instagram dele. E, por fim, eu quero te agradecer por estar com a gente aqui. Quanto tempo? 1 hora e tanto, 1 hora e 20 minutos. Quero agradecer pela tua companhia e dizer que a gente vai se encontrar onde? No próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado.